Olá, minha gente, voltei. Eu falei para vocês aguardarem um pouquinho, né? Que a gente estaria aqui com a Elísia da Ampara e o Pablo também, com um bate-papo maravilhoso conosco. Eu sou Rosângela Jobim, da nossa web rádio MK Cuiabá, e estamos ao vivo pelo Facebook do Flávio Amorim. E vocês que nos acompanham de casa, do carro, do trabalho, de todos os lugares do nosso Brasil, pela nossa web rádio. Um forte abraço para vocês e obrigado por estarem ligadinhos conosco aqui no nosso podcast MK Cuiabá. Gente, hoje nós temos aqui, como eu já disse para vocês, duas pessoas que vão falar de maravilhas conosco. O bate-papo vai ser muito legal. Permaneçam aí ligadinhos no nosso podcast, ligadinhos na nossa web rádio, que essas duas pessoas aqui que eu vou apresentar para vocês vão estar dizendo depoimentos maravilhosos que nós precisamos ouvir, nós precisamos sentir e nós precisamos vivenciar. Ela é Elísia Cruz, ela é mãe de 3 filhos, ela é contadora, os filhos são 2 de origem e 1 por adoção. A Elísia, ela é presidente da Ampara. Mas o que é a Ampara? A Ampara, ela é a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes. Olha que maravilhas, minha gente. Ela vai estar hoje aqui falando sobre as ações da Ampara. E hoje nós estamos recebendo também o Pablo. O Pablo, ele é pai. Ele é pai de 2 filhos adotivos, né? E o Pablo, o nome dele é Pablo Roberto Ribeiro. Ele é gestor comercial. E ele vai falar as maravilhas que Deus preparou para a vida dele e da esposa dele. Pablo, como é o nome da sua esposa? Rosana. Deus preparou maravilhas para ele e para Rosana. E vocês vão acompanhar agora ao vivo pelo Facebook do Flávio Amorim e aqui na nossa web rádio MK Cuiabá. Pessoal, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de estar aqui conosco no nosso podcast, estar aqui conosco na nossa web rádio, ao vivo para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos e dizendo para vocês, minha gente, e para vocês também aí da Ampara, que eles vão retornar, hein? Eles vão retornar porque eles têm muitas coisas para falar para nós aqui de Cuiabá, para nós de Mato Grosso e para todo o Brasil que está acompanhando aqui pela web rádio, viu, gente? Então sejam muito bem-vindos e agora nós vamos falar com a Elísia. Elísia, fala um pouco de você, a mãe. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E a Ampara é uma associação que cuida, né, e que dá apoio aos pretensos à adoção. O papel da Ampara hoje é promover cursos, ações que tragam a consciência do futuro pai, da futura mãe por adoção. Então, a Ampara promove o curso pré-adoção. Quando o candidato, né, tem o desejo de adotar, ele precisa ter uma documentação. Dentre essas documentação que a vara, né, exige, que o fórum exige, existe um certificado de conclusão chamado pré-natal da adoção. E nós somos responsáveis por esse curso. Então, o candidato faz o curso conosco e ele recebe o certificado e então ele está apto juntamente com os documentos para entrar, né, para adoção. Dentre esse também a Ampara tem outros cursos, que é o pós-adoção, o gestação e várias ações em redação na escola, são várias ações. Nós temos o objetivo hoje de trazer esse assunto à população de um modo geral, à sociedade, de trazer que a adoção ela já não é mais como antes, né? A gente ouve muito falar filho de criação. Ah, meu filho de criação, ela é minha irmã de criação. Então, isso era um mito, um paradigma. A Ampara também está aqui para promover essa quebra de paradigmas. Filho por adoção, ele só mudou a via, o caminho, mas ele é filho, igual de origem. Como mãe, eu sou mãe de origem, você me perguntou, Elise é a mãe, né? Eu sou mãe de origem de 2 filhos e um filho por adoção. Eu posso dizer para vocês que os filhos de origem também trazem suas demandas, também tem, muitas pessoas falam trabalhos e é igual. Lógico que o filho por adoção tem já as suas dores, os seus traumas, que
essa criança que está para adoção, de alguma forma, ela sofreu alguma vulnerabilidade, teve alguma demanda na família, por isso ela não está com a sua família. Isso a gente tem que ter essa clareza. Mas, quando se trata de filho, esse amor ele é construído. Então eu posso garantir que é o mesmo amor de filho de origem com filho de adoção. O teu filho de adoção, ele está com quantos anos hoje? Ele veio para nós com 12 anos e hoje ele está com 18. Muito bem. A Ampara, ela, como você mesmo disse, antes de você, eu quero adotar uma criança, então antes de você fazer qualquer coisa, você tem que passar pela Ampara, é isso? Eu aquele casal que queira fazer a adoção, receber aquele filho no seu lar, ele tem que passar por todo o processo, e é a Ampara que realiza isso, né? Através do curso, através da triagem, né? Como que vocês fazem acompanhamento com aquela família? Como que é o processo? Ou o casal, né? Ou a pessoa, porque existe mãe solo, pai solo. A pessoa que tem a pretensão em adoção, o que ela tem que fazer em primeiro lugar? Procurar a vara de onde ela reside. Por exemplo, se for em Cuiabá, ela vai procurar a vara da infância. E ali é solicitados alguns documentos que ela deverá então ter, né, apresentar na vara. A Ampara, ela não é responsável por essa triagem, por esses documentos, ela é responsável só pelo curso pré-adoção, que nesses documentos que é solicitado pela vara da infância, existe um certificado de conclusão do curso pré-natal da adoção. Nós somos responsáveis por esse curso. E depois que ele tem o certificado, então, ele junta com os outros documentos, que são documentos pessoais, né? Comprovante de residência, uma série de documentos. Depois disso, aí ele então vai na vara e aí ele é habilitado para entrar na fila por adoção. O primeiro curso é esse, né? É o pré-adoção. Pré-adoção, posterior a pré-gestação. Depois, a gente costuma dizer que depois que você passou do pré-adoção, pré-natal para adoção, você já está gestante aí do seu filho. Então, essa espera também nós temos uma ação, que são encontros promovidos todo mês, todo último sábado do mês, que são com essas pessoas. Porque você colocou o seu nome na lista, apresentou seus documentos e demora, né, gente? E lá no curso pré-natal a gente entende por que dessa demora também. Por isso que é importante começar pelo pré-natal da adoção. E o nome é bem interessante, né, Lísia? Porque quando a mãe está gerando filho, ela vai fazendo o pré-natal, né? E ela tem aquele tempo de espera, né? A barriga vai crescendo, né? A família vai se adequando, a família vai passando a amar aquela criança esperando que venha. Da mesma forma, é a angústia dos pais que querem adotar, a espera pela aprovação de documentação, de curso, de quando eu vou ter o bebê ou a criança no meu lar, né? Então, muito bem colocado a questão do pré-natal para os pais, né? Que vão passar pelo processo de adoção. Muito interessante, parabéns. E depois dessa gestação, ali são as ansiedades, mas no compartilhar, nessa roda de conversa, a Ampara tem o objetivo de mostrar que na adoção ela também é isso como você falou. Existe uma espera, porque você está construindo seu filho, né? Essa espera. E depois que você recebeu seu filho, nós também temos o curso pós-adoção, que às vezes de eu estar numa roda de conversa e contar algo do meu filho, já serve para outra pessoa, eu também estou passando por esse problema. Então, os objetivos são iguais. Pode ser que as crianças, né, as artes aí, as peripécias são diferentes. Mas quando a gente está com o mesmo grupo no objetivo, a gente vê que filhos, eles trazem dores, traumas, e isso é natural do ser humano. Exatamente, e é importante, né, a família ter esse acolhimento, né? Por isso a importância dessas rodas de conversa, porque ali eles podem olhar um no olho do outro e estão todos no mesmo barco, né? Estão todos ali, cada um com as suas diferenças, né? E poder partilhar, né, os sentimentos
até mesmo as dores, as angústias, né? E as alegrias de estar recebendo. Porque às vezes a gente fala assim, mas é só alegria. Não, eles têm aquele tempo de espera, depois o pós, eles também têm aquele momento de adaptação da criança, né? Com aquela família, com aquele novo lar, né? Porque os pais querem, mas aquela criança vai estar em um outro ambiente, que não é o ambiente que ela costuma ter, né? Então, eu acredito que isso é muito importante e é importante levar à frente, é importante falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que nem sabem dessa questão da Ampara, né? Então, falando aqui para vocês, né, que estão nos acompanhando, é importante a gente ter esse bate-papo aqui referente à Ampara, né? A gente ampliar um pouco mais esse leque e mostrar que a Ampara está ali, né, para trabalhar as famílias, para estar auxiliando essas famílias, né? E a prova disso aqui é o Pablo. Pablo, fala um pouco aí pra gente como que surgiu esse sentimento, quando que começou esse sentimento de você e a Rosana, né? Rosana serem pais. Bom, primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre adoção. Esse é um assunto que sempre está nas minhas prioridades, né? Falar sobre adoção. Eu sou suspeito, eu sou pai de 2 filhos adotivos e sou uma pessoa que defende a causa, né? A causa de que toda criança e todo adolescente, ele precisa ter uma família, né? Ele precisa ter um aconchego familiar, né? Ao que se remete à estrutura não só física, porque hoje a gente pega, por exemplo, a nossa estrutura municipal, né? Hoje nós temos casas, lares, onde as crianças que são acolhidas, que chegam por algum tipo de situação de risco, ou de maus tratos, ou de abuso, elas são acolhidas, né? Mas elas estão ali, primeiramente, em trânsito, né? A definir a situação onde elas se encontram, né? E há um processo de angústia nisso. Elas foram, por mais que elas vieram de uma situação de maus tratos, por mais que elas vieram de uma situação de risco, mas elas foram separadas das suas famílias de origem, né? Elas foram retiradas do ambiente onde elas vivem, e aí elas passam também por momentos de angústia, de tensão, de tristeza, né? O que vai ser da minha vida e tal. E quando essa situação se define, né, para essas crianças ou para esses adolescentes, onde é destituído o pátrio poder, e aí, bom, agora eles estão aptos à adoção, né, todos eles merecem ser reintegrados a uma família, todos eles têm a necessidade, né, de ter o amparo, seja físico, seja material e muito mais o emocional, né? Então, pensando nisso, a gente... acho que só por essa razão já é uma razão para que todos nós avaliemos, puxa, será que eu não posso fazer algo por eles, né? Talvez eu não possa ir lá e adotar, talvez eu não me sinta na condição de adotar, mas eu posso prestar um serviço, eu posso ir até lá, eu posso passar uma tarde, eu posso dedicar um trabalho que eu sou especialista, eu corto cabelo, eu pinto unha, ou eu... Momento de lazer, por exemplo, eu encontrei algo que me realizou. Eu gosto muito de tênis, eu jogo tênis há muitos anos, e eu consegui combinar um projeto de tênis social para buscar o máximo de crianças que são das casas lares, que estão nas casas lares, e muito mais do que realizar elas, eu acho que eu estava buscando uma realização em mim, que eu podia fazer algo por elas. A vontade era de adotar a todos, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, né? Mas o que é possível fazer? O que é possível fazer está ao alcance da mão, então a gente pode ir lá fazer, né? Bom, mas falando um pouquinho da minha história, desvia um pouquinho o assunto aqui. Mas é muito bom, Pablo. Foi muito gostoso você falar sobre isso, porque com certeza muitas pessoas vão ver que não é um mundo com uma bolha, né? Vamos dizer assim. É só aquelas pessoas que querem, não. Outras pessoas também podem ver que podem fazer alguma coisa. É importante tomar duas consciências. Essas crianças, elas não são invisíveis. Elas existem. E, portanto, elas não podem ser ignoradas. E a necessidade delas não pode ser ignorada. Então, eu, como cidadão,
primeira pergunta que eu tenho, que eu preciso me fazer é: o que eu posso fazer por elas? Né? O que está ao meu alcance de fazer por elas? E eu preciso fazer. Né? Então, assim, muitas vezes a gente olha para determinadas situações e fala assim: ah, mas isso é o governo que tem que cuidar, isso é tal entidade, é a Ampara que tem que cuidar, ou é a Seja que tem que cuidar, ou é a Vara da Infância que tem que cuidar. Não. As instituições existem, elas estão aí, elas estão fazendo o seu trabalho, mas eu, como cidadão, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o poder de ação, que às vezes para um órgão agir é muito mais burocrático, é muito mais lento, depende de fazer uma licitação, depende... Não, eu posso ir lá e falar assim: olha, eu quero agir. E existem programas para isso, né? A Seja, ela tem programas onde você pode, por exemplo, apadrinhar uma criança que está dentro da casa lar, que não necessariamente está para adoção, mas isso não significa que ela não tenha necessidade. Ela tem muitas necessidades, todas elas são iguais, as que estão aptas à adoção, as que não estão aptas à adoção ainda, que estão em trânsito, que estão em análise, mas todas elas têm uma necessidade. Tem uma necessidade de uma atividade física, tem uma necessidade de material, tem uma necessidade de saúde. E todos nós, não há um cidadão que possa dizer assim: ah, eu não posso fazer nada. Não, todos nós, a gente tem condição ou de fazer um apadrinhamento para material, ou apadrinhamento emocional, ou enfim, há programas e há caminhos para que todos nós possamos fazer algo. Agora, é claro que talvez o mais intenso deles, né, mais do que apadrinhar, é você falar assim: não, eu quero fazer dele ou dela meu filho. E aí, obviamente, vem todas as consequências disso, todo o emprego de força, de emoção, de tempo, de dinheiro e tudo mais para isso, né, mas que está ao alcance de todos. Essa já é a maior e melhor fase, né? Que eu acho assim que, como você disse, né, qualquer pessoa pode apadrinhar. E ali vai se construindo, a pessoa se colocar à disposição, né, para ser um voluntário ali e estar acolhendo essas crianças, é uma porta de entrada para que ela, né, às vezes se torne um pai ou uma mãe adotiva, né? Então, é válido, é muito importante para quem está ouvindo aqui pela rádio, para quem está vendo, assistindo aí ao vivo pelo Facebook. Essa fala do Pablo é uma fala muito importante, uma fala muito promissora com relação à adoção, porque essas crianças realmente elas precisam sim, né, do carinho, elas precisam de acolhimento, elas precisam do entretenimento. E eu vou dizer uma coisa: nesse projeto que eu tive a oportunidade, agora o projeto continua, eu que estou um pouco afastado do projeto, mas nesse projeto eu tive a realidade batendo de frente comigo, onde muitas vezes o que eles queriam naquele momento ali era um abraço, sabe? Era a oportunidade de dar um abraço em alguém, de extravasar um sentimento. Então, às vezes, o que eles precisam é de um abraço. Às vezes, o que eles precisam é dizer para uma delas assim: olha, oh, nossa, como você está bonita hoje. Isso muda o dia, muda a semana, muda o mês deles. Nossa, como você tá fazendo bem esse exercício. Ou, por que você não quer fazer exercício? Vamos lá, rapaz, vamos. Você é forte, você dá conta e tal, né? Muitas vezes o que eles precisam é de um gesto, de uma palavra, né, que às vezes eles não tinham nem na própria casa, né, nem no lar biológico deles, né? Mas é tão pouco o que a gente pode fazer, e às vezes para eles representa muito, né? Exatamente. A vocês que estão nos acompanhando aí pela nossa web rádio e também pelo Facebook do Flávio Amorim, um grande beijo para vocês. Quero aqui mandar um abraço especial para o sensei Pedro Luiz Sinohara. Ele está em Portugal, lá em Porto, né? Está assistindo a gente fora do Brasil, hein, minha gente? Sensei, um forte abraço. Não sei se o senhor vai lembrar da sua aluna lá da ETFMT 1995. Até hoje sua fã, o melhor professor que eu já tive, né, nas artes marciais. Olha, eu também fiz artes marciais, hein, gente? Um forte abraço aí pro meu eterno sensei. Deus abençoe e muito obrigada aí pela sua audiência. Hoje nós estamos aqui recebendo o Pablo, ele que é pai de 2 filhos, já está pensando no terceiro, né, Pablo? Falando aqui de adoção.
também a presidente da Ampara, Elísia, né? Elísia Cruz, que também é mãe e também tem um filho que foi adotado, né, com muito amor, muito carinho, falando pra gente sobre esse tema que é muito importante e que é muito promissor, porque existem pessoas, existem crianças, existem adolescentes que estão lá e, como o Pablo mesmo disse, né, eles não são invisíveis, eles precisam de nós. De todos nós, né? Então é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente conhecer esses espaços, é importante a gente falar que essas pessoas existem e que elas precisam, né, de um carinho, elas precisam, como o Pablo mesmo disse, seja voluntário, vá lá conhecer, né, e levar o seu carinho, o seu amor, que elas precisam de muitas coisas além da adoção, tá, gente? Então, voltando aqui para os meus amigos, hoje eles estão aqui ao vivo com a gente. Lembrando, pessoal, que eles vão voltar em um outro momento para falar conosco mais ainda sobre a Ampara e também sobre a vida em família, né? Porque é muito importante a gente conhecer pessoas que passaram por esse processo, pessoas que estiveram lá atrás vivendo esse momento, passaram pelo processo e hoje estão vivendo a glória e a graça de ter filhos em casa, que são filhos mesmo de amor, de coração, e que o sonho deles foi realizado. Vou fazer uma pergunta aqui para o Pablo. Pablo, como você e a Rosana se sentiram no processo, toda aquela espera, como a Elisa mesmo falou, né, que tem o pré-natal, no momento ali do pré-natal, como que vocês se sentiram e hoje o que você pode falar sobre isso? Valeu a pena? Está valendo a pena? E como Deus foi presente, como que vocês, falando aqui um pouco da questão religiosa, como foi tudo isso, esse processo na vida de vocês? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu e a Rosana somos casados há 25 anos e no início do nosso casamento a gente já decidiu, já com 1 ano de casado, a gente já decidiu que gostaria de ter um filho. Obviamente, sempre a gente pensa no filho biológico, naquele momento, né, no início do nosso casamento, a gente não pensava ainda em adotar, né, e aí seguimos o processo natural e aí passaram-se alguns anos e nada acontecia, isso começou a preocupar a gente, né, até que a gente foi buscar ajuda médica para entender, né, o que estava acontecendo. E a gente chegou ao diagnóstico de que eu era estéril, eu não podia ter filhos, né? Então, só esse processo ele já foi um processo bastante doloroso para nós, porque qualquer investigação de possibilidade de ter filhos, né? Ele começa pela mulher, né? E ele é muito exaustivo para a mulher, né? Para o homem é muito mais simples, né? Mas num primeiro momento os exames que eu fiz eles deram ok, mas depois quando viu que a Rosana estava ok de saúde, estava tudo certo, não tinha nenhum problema com ela, aí, né, voltou-se a atenção para mim novamente, a gente fez alguns exames mais refinados e aí detectou-se que eu tinha uma esterilidade e no nosso caso não adiantava nem fazer a inseminação artificial. A possibilidade seria uma fertilização in vitro, que na época era muito caro, ainda é caro, né? Não é barato fazer um processo desse. E a gente já estava há 9 anos nessa espera, né, de um filho biológico e aí isso vai desgastando a gente emocionalmente, né? Até que a gente começou a dar atenção para a questão da adoção, né? A gente não precisava ter sofrido tanto até chegar a esse ponto, do ponto da adoção, né? Mas talvez faltava mais informação naquele momento, talvez faltava pessoas para comungarem essa ideia ou para sugerirem essa ideia, né? E aí foi a partir da sugestão dessa ideia, eu já tinha isso na minha cabeça, assim, eu gostaria de adotar, em algum momento eu gostaria de adotar. Mas isso na cabeça da Rosana não estava resolvido ainda, e ela ainda era resistente, tinha preconceitos, tinha medos, né? Tinha as histórias, não, mas você sabe, né? Olha, fulano de tal adotou um filho, olha, ele dá trabalho hoje, não, fulano de tal. E os filhos biológicos, eu imagino que eles dão tanto trabalho quanto os adotivos,
Não há possibilidade da diferença. É claro que um adotivo, ele já chega com uma carga emocional, por mais que ele chegue, ele acabou de nascer na maternidade e foi para um lar adotivo. Ele tem uma carga emocional. Durante a gestação dele foram faladas palavras. Durante a gestação dele ele foi talvez rejeitado. Durante a gestação dele houve processos de agressão ou processos de violência. E ele está lá dentro, ele está registrando, ele já tem memória. E eles vão chegar com essa carga. Mas o que diz que o filho biológico também não passa por essas tristezas, por essas frustrações, né? Eles estão na barriga do mesmo jeito. Então, assim, é claro que a gente preza pela família que tenha o máximo de estabilidade emocional em torno daquela que está gestante, né? Mas nem sempre é assim. Mas o fato dele ser biológico, dele ser adotado, não é um carimbo, não é um selo que diz assim, ó, esse vai dar certo, esse vai dar errado. O que faz dar certo, o que faz dar errado é quem conduz o processo, que é o pai, é a mãe, né? É o pai e a mãe que são os responsáveis. A gente não pode criar a ilusão de que uma criança, mesmo que seja um adolescente, é ele quem vai fazer, é ele quem vai ter que ter a maturidade suficiente para, eu vou fazer essa adoção dar certo. Não, é o pai e a mãe, né? Seja o pai e a mãe biológico que tem que ter a consciência e tomar a postura da maturidade, né, da sua responsabilidade, né? Seja ele biológico ou adotivo, é o pai e a mãe que tem que conduzir, né, esse processo. E no nosso caso, né, a gente chegou a essa consciência, né, de que a gente não havia jeito para a gente precisava adotar, e a Rosana venceu os medos que ela tinha, né, esses preconceitos ficaram para trás e a gente conseguiu dar esse primeiro passo. E foi muito interessante na nossa primeira adoção, porque a Rosana falou, ok, tudo bem, eu adoto, mas desde que... Aí ela colocou uma série de regras. Tem que ser bebê, tem que parecer com você. Aí eu falei, Rosana, não parecer comigo em Cuiabá. Não vai dar muito certo, e tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal. Aí, fomos à vara da infância, fizemos o primeiro cadastro, e é nesse cadastro que você tem essa entrevista onde você coloca as características da criança que você quer. É claro que quanto mais características você colocar como exigência, né, a sua chance ela vai diminuindo, né? Quanto mais aberto você deixa o seu questionário, né, mais chance você tem de ser pai e mãe por adoção. Uma dica importante essa aí, viu? Mas foi a escolha da Rosana. Não, eu quero bebê, eu quero ter essa sensação de mãe de bebê e tal. E pela quantidade de regras que ela colocou, e aí a única que ficou talvez em aberto ali foi o sexo, né? Porque se a gente tivesse um filho biológico, não tem como a gente determinar, né? Eu falei, Rosana, se fosse biológico, era Deus quem ia determinar, então vamos deixar pelo menos o sexo em aberto, isso, né? E ficou em aberto. E quando a gente recebeu, na época não tinha ainda o curso, não tinha a obrigatoriedade do curso da Ampara, já existia Ampara, mas ainda não tinha a obrigatoriedade, né, do curso de adoção. Então, para a adoção do primeiro, nós não fizemos. Mas a gente recebeu todo o acompanhamento, e na primeira visita que nós tivemos da assistente social, para comunicar que a gente tinha sido aceito na fila de adoção, né, porque após você entregar a documentação, né, você fazer o levantamento da documentação, que inclui, que assim, quando a gente fala documentação, às vezes assusta. Não, você precisa, por exemplo, uma documentação de antecedentes criminais, uma documentação de comprovação de renda, não é nem que você tem que ter um emprego fixo, mas uma comprovação de renda. Precisa ser rico para adotar? Não precisa. Precisa ter dinheiro para adotar? Não. Hoje, a maioria das famílias que adotam, eu não posso cravar um número aqui, mas a grande maioria é classe média baixa, né? Então, assim, você precisa obviamente entregar estabilidade, né, para essa criança que você está acolhendo, né, que está vindo como filho. Então precisa ter um ambiente, claro. Eles fazem visita para vocês? Aí a assistente social fez a primeira visita para nos informar que a gente tinha sido incluso na fila de adoção e que a gente estava apto a adotar e para olhar a casa e tal, enfim. E nessa conversa eles disseram, olha,
Vocês hoje são o número 28 da fila, tem 28 famílias na frente de vocês. Alto, né? Na época, para nós, era um número assustador, né? Vocês têm 28 famílias na frente de vocês, mas pelas características que vocês pediram, é possível que demore e tal. Já foi dando as dicas aí. Já foi dando os apontamentos lá, olha, é possível que demore, é possível que, né, vocês pediram bebê é difícil chegar e tal, né? E esse discurso foi assim, desmotivando a Rosana. A Rosana, ai meu Deus do céu. E aí ele falou assim, olha, se daqui 2 anos vocês não forem chamados, aí tem que renovar toda a documentação de novo e tal, vocês têm que fazer o processo de novo. Aí ela já tomou aquilo como algo que, não, 2 anos, não, nunca vou ser mãe e tal. Ela já caiu em depressão e tal, ela já começou a chorar com aquilo. E isso foi mais ou menos em março do ano de 2007. E quando foi em maio de 2007, nós recebemos a ligação. Eu tinha, na época que nós fizemos a nossa candidatura, eu trabalhava numa instituição de ensino, e nesse meio tempo eu migrei para o Tribunal de Justiça, fui trabalhar no Tribunal de Justiça. E meus contatos lá para a vara da infância ficaram todos dessa instituição de ensino. E aí a ligação foi para lá. E aí alguém de lá, um amigo, falou, olha, ligaram e passaram esse telefone e pediram para falar com você, mas não disseram de onde que era e tal. Aí eu falei, olha, não vou dar, assim, deve ser problema, eu não vou ligar atrás, se for algo, vão ligar de novo e tal. Mas eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, e no final do dia eu pedi o telefone para ele e resolvi ligar. E era da vara da infância. Olha só, e quem me atendeu foi na época, era notícia, era o Valcides, ele ligou e falou assim, olha, tem um menino aqui, eu não sei se vocês ainda querem adotar. Não, claro que eu quero, nós acabamos de entrar na fila de adoção. É o que vocês mais querem, né? Então, se você quiser, você tem que vir aqui na vara da infância, buscar a liberação para que você possa ir lá vê-lo. Na época ainda era o lar da criança, era uma instituição, era diferente da forma que é hoje, né, que hoje são casas lares. E se você quiser, não, é claro que eu quero, segura ele, eu quero e tal. E, né, sem conhecer, e é essa talvez a grande semelhança que há entre pais biológicos e pais por adoção, porque você não conhece o seu filho. O máximo hoje que a medicina consegue é um ultrassom 3D, que você vai ver mais ou menos ali como é que está o feto, né? Mas você já ama, mesmo sem conhecer, sem saber como é o rostinho, como é a mão, você já ama, né? Você já ama. E esse foi algo que a gente já vivenciou durante esse processo, né, do levantamento da documentação, de preparar o quarto e tudo mais, embora por conta do discurso que o assistente social fez no dia, a gente nem tinha preparado nada, não tinha quarto, não tinha roupa, não tinha nada. E aí eu liguei para Rosana, se apronta, vamos lá na vara da infância e tal, e foi aquela correria, e nunca foi tão longo esse caminho entre o Tribunal de Justiça e a minha casa. Gente, eu imagino vocês. Eu queria ter um helicóptero naquela hora para poder cortar o trânsito e tudo mais. Fomos lá, pegamos a documentação, fomos no lar da infância, e aí no momento, a Rosana conta essa história, eu não lembro, né, porque eu acho que por causa da emoção, mas veio o assistente social do local com o Caleb no colo, né, e ele tinha 30 dias e ela colocou nos meus braços e me emociono, porque foi um sentimento tão intenso que eu senti por ele abriu um sorriso e eu amei ele naquele momento, sabe? Eu amei, eu arrepiei, eu chorei. E a Rosana conta que eu abracei ele e dizia assim, é meu, eu vou levar ele. Olha só, e assim, eu não me conformava como uma criança tão linda daquela podia estar apta à adoção e podia ser meu naquele momento, né? E aí a assistente social veio, pegou ele do meu braço, né, e falou assim, olha, isso era uma quarta-feira, véspera de um feriado que era quinta-feira, e ela falou assim, olha, vocês podem voltar na segunda para buscá-lo. Eu falei, o quê? Não, eu vou sair com ele. Não, mas vocês não podem sair daqui com ele assim, tem que pegar uma documentação, um documento de guarda e tal. E eu sei que a gente correu e foi, já estava no final do expediente, eu liguei para a vara da infância, segura aí, faz o documento, estou indo buscar. E naquele dia a gente foi, buscou o Caleb,
primeiro banho dele foi numa bacia, porque não tinha loja aberta e não tinha roupinhas e tudo mais, mas foi assim, foi uma grande alegria para a gente vivenciar esse momento, foi maravilhoso. Pablo, o seu depoimento é emocionante, viu? Para quem acompanhou aí, gente, emocionante mesmo, né? E olha só quem está assistindo aqui com a gente, acompanhando conosco aqui, é o Everaldo, né? Barbosa, ele está assistindo lá de Canto do Buriti, Piauí. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar ligadinho conosco aí, com toda a sua família e seus amigos. Ele disse que este tema é muito importante e muito esclarecedor, a entrevista, e agradece a gente por estar com esse tema aí no ar. Então, gente, gratidão a esses dois aqui que aceitaram, né, o nosso convite, a Elísia da Ampara, presidente da Ampara, e o Pablo, que é pai por adoção, estar aqui conosco, né, e trazer esse tema, falar sobre esse tema que é muito importante para o ser humano, né? Esse depoimento que você deu agora pra gente, todo o Brasil acompanhando, tanto pela rádio como também pelo Facebook do Flávio Amorim. Sinceramente, eu, Rosângela Jobim, fico muito grata e estou emocionada mesmo, gente, com as palavras dele, o sentimento que ele viveu, né, a vivência que ele teve, né? Muito obrigada, Pablo, por partilhar, né, conosco essa vivência sua e da sua esposa. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco e poder, quem sabe, contagiar alguém, né, que às vezes está assim, será que eu adoto, será que eu não adoto, será que... Vai em frente, é a maior aventura que você pode ter na sua vida, né? Tem as dores, tem as tristezas, tem os desafios, mas são tantas alegrias que valem a pena. Exatamente. Elísia, você, ouvindo esse depoimento aí do Pablo, e você também sendo mãe, né, por adoção, fala um pouquinho pra gente aí como que é esse amor seu do seu esposo por essa agora é uma grande família, né? Você tem 3 filhos, né? Isso. A Ampara coleciona muitas histórias, né? Porque são histórias, cada um vivendo a sua história. E vale a pena ressaltar que nem sempre a sua história será igual de outra pessoa. No meu caso, por exemplo, eu não tive essa emoção como o Pablo teve, porque eu já tinha 2 filhos, eu não sabia sobre adoção. Eu não tinha essa consciência do que é adoção. Era um projeto do meu marido, a adoção. Sempre ele falava isso e eu só ouvia. E eu já conheci meu filho de maneira diferente, já adolescente, 12 anos. Eu não tive esse olhar, esse impacto. Eu não tive esse amor da primeira vista. Mas eu sou fruto de uma das ações da Ampara. A Ampara fez o Adoção na Passarela. E o primeiro episódio ela fez no shopping de Várzea Grande. E eu fui convidada para ser patrocinadora de uma criança de roupa, né? Porque a Ampara foi até a instituição, que é Casa Lar, e falou para as crianças que elas teriam um dia de passarela no shopping. Então elas teriam uma roupa nova, elas iam tomar sorvete, as meninas iam ser maquiadas, é coisa mesmo de meninas, né? E meninos. E aconteceu isso. E eu fui. E por outro lado, teve uma equipe, que já não foi Ampara, foi uma outra equipe, foram pedindo essas contribuições. E eu contribuí com uma roupa, e eu lembro que eu queria uma menina, porque eu tinha 2 guri, né? Então eu queria uma menina. Eu falei, eu vou patrocinar uma menina. Aí a menina que pediu a roupa falou pra mim, já acabou. Só tem meninos. E eu vi na lista, tinha 10 nomes de meninos. Falei, qualquer um. Aí ela falou assim, escolhe o nome. Quando eu olhei o primeiro nome, era o nome de um dos meus filhos. Então, naquela hora eu falei assim, nossa, eu vou ficar amiguinha desse guri. Ele vai lá em casa, aí eu vou ter que chamar pelo sobrenome. E quando eu olhei na lista, o nome diferente era Sidney. Falei, eu vou pegar o Sidney. Comprei a roupinha, mandei e tal. No dia eu fui conheci o Sidney. Desfilei com o Sidney, ele tinha 10 anos na época. Muito tímido, extremamente tímido, né? Também, né, gente, com tanta gente, ele desfilando, sendo o centro das atenções. Hoje a gente brinca, né? E foi assim que eu conheci ele. E quando eu vi o pessoal da Ampara fazendo isso, achei interessante, já cheguei, já pedi informações, falei, eu vou fazer o curso.
Porque eu pensei, eu faço o curso e aí eu decido com o meu marido se eu vou falar sim para adoção ou não. É importante, todos que estão nos ouvindo hoje, ter esse esclarecimento. Se você for adotar com um companheiro ou com uma companheira, é importante que os dois tenham a mesma visão, como o Pablo mesmo disse. Porque se um só quer e o outro não, isso dá treta depois, né? E aí eu pensei comigo, vou fazer o curso, porque aí no curso eu vou ter essa certeza. Gente, quando eu fiz a primeira aula, eu já tive a certeza. Eu falei, eu vou dizer sim para adoção. Olha que maravilha. E aí quando a gente faz o curso de pré-adoção, são 6 encontros. Sempre esses cursos são feitos hoje, né? Como que é feito? Como que a Ampara faz? Ela faz 6 encontros de duração de 2 horas cada encontro. Então é segunda, quarta e sexta na Escola do Servidor do Tribunal de Justiça. E aí eu fiz o curso, disse sim, e o final desse curso a gente consegue fazer uma visita em casa-lar. Então a juíza ou o juiz deve liberar, a gente vai aonde é designado. E como eu resido em Cuiabá, era designado para eu conhecer uma casa aqui em Cuiabá. Só que houve, né, por conta de conflitos de agenda, foi destinado para a Casa das Meninas em Várzea Grande. Falei, então é lá o meu lugar. Chegando lá naquele dia, os meninos vieram da casa para compartilhar, porque nós da Ampara a gente faz dinâmicas, brincadeiras, para ver essa interação. E eu vi que o Sidney passou, porque eu gravei a fisionomia e o nome dele. Então, e meu marido fala que não lembra, porque tinha muitas ações, enfim. E eu fiquei gravado o nome do Sidney. E logo fui ser voluntária, né, da Ampara, porque a gente tem um programa também de voluntários. Vale a pena ressaltar que hoje a Ampara, ela tem um time forte, mas são voluntários. E eu sou voluntária na Ampara. E nós temos algumas parcerias, né? Nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça. Hoje a gente fica no Tribunal de Justiça, que nos cede o lugar onde a gente está, e também com o governo do estado, que nos fornece 3 técnicas, né? Então nós temos psicóloga, assistente social. Então a gente tem essa parceria. E eu vi o Sidney lá e comecei a trabalhar com voluntários, como voluntária da Ampara. E já comecei a ouvir muitas histórias do Sidney, histórias assim de desobediência, histórias de muito afronto. Ele afrontava muito. E todas as vezes que eu ouvia essa história, eu contava para o meu esposo. Eu falava, olha, o Sidney é assim, tá dando problema, ele é assim, e ficava falando. Teve um dia que uma das cuidadoras disse para mim assim, difícil, quase impossível conversar com o Sidney. E ela contou, e no momento que ela falou que o Sidney teve devoluções, ele já teve 3 devoluções, ou seja, ele aproximou de uma família, a família houve interesse e devolveu. Além da criança ter as dores dela, ainda acontece uma devolução, então na cabeça dela ela nunca vai ser adotada. É bem difícil, né? Porque daí outras crianças também sabem disso, acabam, né? E ele já trazia as próprias dores, né? Por ele ser negro, por ele já ser uma criança de maioridade não, né? De idade avançada, porque a maioria do perfil é bebê. E pelo comportamento, então ele já tinha isso intrínseco nele, que ele não seria adotado. E eu sempre falei pro meu marido que ele seria uma pessoa de referência para ele. Ele precisava de uma referência masculina. E aí foi onde surgiu a ideia. Nós então partimos para adoção, começamos. Aí eu mudei o perfil, porque eu queria uma menina, mas eu falei, eu quero ele, né? Eu resolvi. E aí meu esposo também, nós conseguimos, porque foi muito rápido o meu processo, porque é uma criança que já está destituída familiar e uma criança, um adolescente, então foi rápido o processo. E ele veio, hoje ele é filho, e esse amor ele foi construído. Então eu sempre digo que o amor você consegue romper, você consegue derrubar um iceberg, que é duro, né? Mas se você ter o amor, você derrete isso e você consegue passar esses obstáculos. Tem os seus desafios, lógico, ele teve a vivência, mas ele conseguiu, né? Por exemplo, se você perguntar para o Pablo, foi ele que ensinou a criança, né, o filho dele, a falar, papai, eu te amo, papai.
E com o adolescente é igual, porque eu fui e sou mãe dele. Ele falou, mamãe, eu te amo. Ele aprendeu tudo de uma criança, só tinha a idade cronológica, mas ele não teve a vivência de família. Então isso é possível para os adolescentes. E eu quero dizer que as crianças que estão em casa lá, eu quero dizer a voz delas. Elas nem querem presente, elas querem uma família, elas querem pai e mãe. Elas precisam e querem isso. É isso que a criança quer. É isso que a criança deseja. Então, hoje a Ampara, ela tem o objetivo de trazer isso, né? Porque eu fui alcançada através da informação. Foi através de um evento da Ampara, foi através das ações, do conhecimento. Eu decidi amar. E hoje eu tenho amor de mãe por ele. Mas eu entendi que eu decidi amar ele. Do jeito que ele era, com as demandas que ele tinha. E hoje eu sempre brinco que ele era um gato selvagem, né? Eu morei um tempo no sítio, então o sítio tem aqueles gatos selvagens que se você encostar ele vai e corre. Exatamente. Assim era o Sidney. E hoje ele, de um gato selvagem, ele é um gato de sofá. Porque onde ele fica, ele deita, ele tem uma paz, ele conversa, ele entendeu o que é amor. Então esse amor é possível construir. Eu vou mais além do amor. O amor é uma decisão. Você decidiu amar, você ama, então, independente dos desafios. Então, eu vendo aqui, queria que a gente continuasse esse bate-papo, porque é maravilhoso. Com certeza, quem está ouvindo aqui pela rádio, quem está acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook, gostaria também de continuar, né, o nosso bate-papo, porque é algo maravilhoso que a gente precisa falar, que a gente precisa discutir, que a gente precisa debater, né, sobre esse assunto. E que as pessoas precisam abrir os corações para esse tema, que é um tema muito importante para a nossa sociedade, porque existem crianças, existem pessoas, existem seres humanos que estão aguardando por pessoas como a gente que está aqui fora, né, que tem esse olhar sensível, que tem esse coração aberto e que tenha decisões como ela tomou a decisão e que tenha o desejo, que tenha o sonho e que tenha o amor como ele e a esposa dele tiveram. E foram lá, acolheram, adotaram e hoje tem famílias, né? Grande família, grande família. Sim. Gente, o nosso podcast está chegando ao fim, estamos extrapolando o nosso horário, nosso diretor já está ali nos dando um toquezinho. E é com um prazer muito grande que eu digo a vocês que hoje foi uma entrevista que me deixou muito sensível por se tratar de família. Eu que sou mãe de 3 filhos, sou professora e tenho várias crianças, né? E às vezes as crianças chamam a gente de mãe também, então a gente é mãe de muitos, né? E eu sou muito sensível com essa questão familiar, questão da infância. Eu entrei na área da educação justamente por causa dos meus filhos. E eu fico muito emocionada mesmo de falar e grata por vocês estarem aqui falando para todo o Brasil, né, sobre esse tema tão importante que é a adoção. É o que vocês disseram. Não importa se é filho biológico ou se é filho adotado, filho por adoção, né? Assim que a gente fala. São crianças, são seres humanos. O amor, ele tem que ser destinado a todos, sem diferença. Porque a partir do momento que você traz aquele ser humano para dentro do seu convívio, para dentro da sua família, ele se torna parte de você. Ele se torna parte da sua família. Então, quem assistiu essa entrevista, pense melhor, pense bem, discuta, leia, estude, assista, conviva, né, com pessoas e busque estar mais presente nessas questões, né, nesses temas. Nós tivemos um tema anterior que foi sobre o racismo, né? Então, hoje, nosso tema de hoje, nossos 2 temas de hoje foram muito importantes para a nossa sociedade, temas relevantes que a gente precisa realmente discutir e debater. Agradeço de coração a vinda de vocês aqui. Vamos para as nossas considerações finais. Se vocês quiserem fazer algum agradecimento, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Nosso podcast está de braços abertos para vocês e agradeço de coração. Eu, Rosângela Jobim, do podcast MK Cuiabá, aqui da nossa web rádio MK Cuiabá, estou recebendo essas 2 pessoas maravilhosas aqui, o Pablo e a Elísia, falando sobre família. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né? E eu quero deixar aqui o Instagram da Ampara, é @AmparaCuiabá. Se você tem alguma dúvida, gostaria de saber
algo mais sobre os cursos, né? É só seguir nas redes sociais, lá no direct, que a gente dá todas as informações. A Ampara hoje, ela tem um sonho. O sonho da Ampara é trazer famílias para todas as crianças que estão em lar, todas as crianças e adolescentes, principalmente adolescentes. Eu quero dizer que é possível sim amar adolescente, é possível você ser mãe e pai de adolescente. Então, a Ampara está com esse objetivo hoje. Eu sei que é até algo, como que eu posso dizer, muito grande, mas o objetivo hoje é zerar as casas lares, porque a gente sabe que existem muitas pessoas com o coração aberto para amar, disposto a amar e ter o seu filho, então, por adoção. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre adoção e poder incentivar as pessoas a pensarem sobre o tema, né? Aqueles que já tomaram essa decisão, né? Então ajam agora, né? É claro, a gente não pode romantizar a adoção, né? Eu contei a minha história com o meu primeiro filho, né? Da emoção que foi. O do segundo foi completamente diferente, mas eu amo tanto quanto, né? Há emoções envolvidas em cada processo de adoção, mas é importante que a gente não romantize, mas que a gente haja com consciência, haja com maturidade, né? Haja de tal forma que traga segurança, conforto e amor para aqueles que a gente se propõe a ser pais e mães, né? Então, obrigado pela oportunidade de falar desse assunto que é tão importante, e sempre que tiver, pode contar comigo, que eu estou aqui para contribuir com vocês. Obrigado. Gente, maravilhoso, né? Muito importante mesmo essa entrevista, a participação de vocês. Com certeza estaremos convidando vocês para estar conosco novamente. E eu encerro aqui deixando um beijo muito especial para vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook do Flávio Amorim e também pela nossa web rádio MK Cuiabá. Eu, Rosângela Jobim, deixo aqui o meu forte abraço para vocês e até breve.